Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito, mas muito fascinante, que vem do livro Movendo as Engrenagens do Céu, do Tiago S. Del Conte. Sabe, essa obra traz um conceito bem intrigante. Ela levanta a possibilidade de que as nossas ações aqui na Terra possam, de alguma forma, influenciar o cosmos. Vamos dar uma olhada em como essa ideia é construída. Olha, o livro já começa assim, com essa pergunta poderosa. A proposta é de uma conexão direta, quase como se fosse mecânica, sabe? Entre a nossa vida cotidiana e um sistema divino gigantesco. Então tá, o que exatamente o autor quer dizer com engrenagens do céu? É isso que a gente vai descobrir agora. A ideia é a seguinte: imagine um mecanismo imenso, super complexo. E as nossas escolhas? Elas têm efeitos reais, palpáveis. É como se, com as nossas atitudes, a gente estivesse de fato movendo as peças dessa máquina celestial. E o mais interessante é que, dentro dessa lógica, não são só os grandes feitos que importam, não. Atos simples, sabe? Um gesto de bondade, uma palavra de apoio, tudo isso conta. Tudo ajuda a girar essas engrenagens. E o livro ainda propõe uma espécie de passo a passo. Tudo começa com um desejo muito forte, uma necessidade que queima por dentro. Isso leva a uma ação que é descrita como não natural, ou seja, uma atitude que vai contra o nosso instinto normal de desespero ou raiva, por exemplo. É essa ação diferente que, segundo a tese, chama a atenção divina e abre o caminho para o milagre. Para deixar isso mais claro, o livro traz várias histórias da Bíblia, mas não como se fossem contos antigos, e sim como estudos de caso mesmo, mostrando como esse mecanismo funcionaria na prática. É bem interessante. Vamos pegar a história de Ana, por exemplo. A reação natural para a situação dela seria o quê? Desespero, amargura, certo? Mas ela faz algo totalmente inesperado. Ela tem uma atitude que o livro chama de sobrenatural, uma oração cheia de fé e um voto a Deus. Essa resposta, essa quebra de padrão que, segundo o livro, teria movido as engrenagens a favor dela. Outro exemplo forte é o de Paulo e Silas. Pensa só, presos injustamente. A reação lógica seria a revolta, certo? Mas o que eles fazem? Eles escolhem louvar e adorar no meio daquela situação toda. Isso é apresentado como uma ação que desafia completamente a lógica humana e que ativa esse princípio divino. O ponto central que conecta todas essas histórias é exatamente esse. É a capacidade de responder a uma dificuldade com uma atitude de fé, que vai muito além da reação natural, que desafia o que a gente consideraria uma resposta típica em momentos de crise. Ok, então como é que se aplica esse conceito na prática? Bem, a obra nos dá um conjunto de chaves que supostamente nos dariam acesso a essas engrenagens. Essas aqui são as atitudes que o livro aponta como sendo essenciais para a gente poder se engajar de forma consciente com as engrenagens do céu. Cada uma delas é como se fosse uma peça fundamental nesse quebra-cabeça cósmico, sabe? Para fortalecer essa conexão. E um ponto super importante aqui é a consistência. A sugestão não é fazer uma única oração super fervorosa e pronto. É sobre cultivar uma vida de conexão, sabe? Transformar essas chaves em uma mentalidade, em algo contínuo. No fim das contas, a mensagem do livro quer passar um senso de empoderamento, de conexão, quer nos lembrar do nosso lugar em um universo que é todo interligado. E esse alinhamento, segundo a obra, não só abriria as portas para o que chamamos de milagres, mas também nos convidaria a participar de um plano divino maior, a sermos, de certa forma, co-criadores da nossa própria realidade. O autor conclui dizendo basicamente isso, que cada pessoa tem em mãos essa chave para o sobrenatural. A capacidade de ativar esse mecanismo divino estaria em nossas escolhas, em nossas atitudes. O poder estaria em nossas mãos. Isso tudo nos deixa com a reflexão central do livro, que é bem provocadora. Será que cada pequena escolha que a gente faz, será que ela realmente ecoa pelo universo? É uma pergunta e tanto para se pensar. E a resposta? Bom, talvez a resposta esteja dentro de cada um de nós.